Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao ProsaCast, eu sou o Nilmar Olímpio. Este é o primeiro vídeo do ano de 2022, graças a Deus estamos aí, né? E para esse primeiro vídeo eu convidei a minha amiga e nutricionista, a doutora Andréa Cândido Medeiros. Tudo bem, Andréa? Seja bem-vinda aqui ao Prosa, obrigado por ter aceito o meu convite. Tudo bem, Nilmar, é um prazer, é uma honra aí, né? Tá estreando aí 2022, né? Sabe por que eu te chamei? Pensei assim, todo mundo faz promessa de final de ano, né? Eu preciso emagrecer, preciso não sei o quê. Eu falei, então acho que esse mais nada propício do que ser o primeiro vídeo, né? Que bacana. Pra gente dar uma chacoalhada no pessoal. Exatamente. Então a gente vai praticamente passar um passo a passo de como estar realizando isso, né? Isso. Colocando em prática. Vamos falar de tudo um pouco aí. A gente resolveu dividir em duas partes, tá? A pessoa mais sedentária e tem os mais avançados corredores, ciclistas. Para quem não sabe, a Andréa também dá umas corridinhas, né? Também. Você correu lá agora em Balneário Camboriú, né? É isso aí. Foi tirar férias e foi correr? Coisas de corredores, né? Aí até não iria participar. Aí, de bike, eu e meu esposo, em Itapema, né? Encontrei o Danielzinho daqui. E o Daniel, e aí? Já fez a inscrição? Eu falei, pronto, né? Eu vou fazer também. Você não sabia da prova? Eu já sabia, tu acredita? Eu já tinha pesquisado. E tava naquela, será que eu participo? Será que eu não participo? Porque com a família, né? Não é só a gente ir lá. Tem que a família toda se deslocar, enfim. Uhum. E cheguei, eu falei, pessoal, o que vocês acham? Faço ou não faço a inscrição? Fiz, todo mundo, né? Não, mãe faz, eu não sei o que fiz. Imagina. Mas sabe, a gente que não... corre, né? Não adianta. É um vício, né? É um vício. Aí, no aquecimento, né? O pessoal... E aí, vai lá, não sei o que. Daí, a mãe conhece essa pessoa? Não, os corredores são assim. Um conhece o outro, já vai cumprimentando, já vai desejando boa sorte, né? É outra coisa, né? E deu até um troféuzinho, saiu. Eu vi lá É bom, isso daí ajuda, né? É o que a gente tava conversando antes, motiva as pessoas, né, a fazer isso, Motiva. Né? Tem muita gente que, às vezes a gente não imagina, mas às vezes você motiva alguém, eu motivo alguém. Exatamente. Ou às vezes pensa, eu não vou postar... É bacana. Não é de questão de ficar se imitando. Exatamente. Até desses dias, eu gosto de estar postando de jejum ou treino, né? Sim. E eu até postei o relato de uma paciente, falou assim, logo eu vou estar fazendo igual. Olha como é bacana, né? A gente acaba motivando. É realmente por motivar. Ou quantas vezes, de repente você mesmo, ou os amigos corredores aí que... pensou em não treinar naquele dia e viu um colega, né, próximo, que já treinou. E treinar, né, no final da tarde. Já aconteceu isso comigo. Sim. Olha como é bacana, né? É motivação. Não tem explicação, né? Falando em corredor, ciclista, nadador, acho que é o mesmo vício, né? É o mesmo vício. E a doutora Andréa aí tem várias especializações também, né? Quais áreas aí você se especializou? A primeira especialização foi em clínica, né? Pensei em realmente começar a atuar nessa área e depois fui me apaixonando por essa área do esporte. Então fiz uma especialização em Curitiba, em esporte avançado, aí fiz fisiologia do esporte também, né? Nutrição. E fiz também modulação intestinal. Então Como? Modulação intestinal. Que realmente o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Exato. Então, assim, tudo parte de um bom intestino. Aí fiz minha última especialização nessa área do intestino. É algo muito bacana. Tem tudo a ver aí com o metabolismo como um todo, né? Sim. Pessoal, antes da gente começar aqui, eu pediria para vocês se inscreverem no meu canal do YouTube, ProsaCast. Esse vídeo estará lá, tá? E ajuda aí, curta, compartilhe. Vai ter os seguidores da Andréa também, que com certeza vão querer assistir, com né? Certeza. É bacana, né? É uma consulta de graça. Exatamente. Porque assim, muitos falam, eu já sei, segue o passo a passo. Mas como? Às vezes tem alguma maneira que a pessoa tem que parar e pensar, isso cabe para mim? Né? Então hoje a gente realmente vai estar pincelando aí. Isso, porque é muito individual, né? Exatamente. É uma coisa muito... O que serve para fulano não serve para ciclano, né? Porque a rotina é outra, né? Então, assim, começando assim, qual que é a importância de um acompanhamento profissional, por exemplo, para uma pessoa que hoje é sedentária e fez uma promessa de 2021 para 2022? Chega lá, doutor André, eu preciso emagrecer, eu não sei o que eu faço. Qual que é o procedimento para receber uma pessoa dessa, um paciente?
primeiro passo, realmente, eu ouvi muito o paciente e todos que vão lá já sabem. Eu pergunto, o que te trouxe aqui? O que te trouxe aqui, Nilmar? Me então, obrigaram. Aí já é complicado, né? E acontece eu atender algumas pessoas que... ou às vezes a esposa levou e o esposo tá lá quietinho e a esposa tá lá junto, forçando, ou já aconteceu da mãe ou o pai levar o filho, né? Uhum. Então esses casos são mais complicados, né? Mas assim, quando a pessoa tomou uma decisão e ele vai buscar o acompanhamento nutricional, eu dou os parabéns, que realmente é um primeiro passo para colocar em prática, né? Para realizar esse sonho. Sim. Então, assim, o paciente chegando lá, a gente vai fazer uma avaliação física, metabólica, que se não tiver exames, que eu sempre comento. Exames de sangue. Exames sanguíneos, exato. Então, não tem, eu faço um pedido. E em cima, porque geralmente o paciente vai lá, não tem os exames feitos, né? Então, o básico, né? É o básico. Aí eu faço avaliação física, todo o recordatório do atleta, do paciente, né? Uhum. E vou fechar realmente o plano alimentar em cima disso tudo, em cima do metabolismo dele. Aí peço os exames. Quando vem os exames, aí já é um outro passo. Aí, dependendo do paciente, não tem muito que a gente ser flexível. Aí, por exemplo... Ser drástico. Se for diabético, né, é algo que não tem muito que discutir. Mas assim, eu gosto de fechar uma dieta flexível. Por exemplo, o paciente que treina, eu gosto de comer isso, dá para colocar em algum horário? Claro que dá, né? Então, sem ser muito restritivo. E para você não assustar muito a pessoa também, acontece? Não, eu vou de boa aqui, senão essa pessoa não vai seguir. Acontece. Vai soltando aos poucos. Exato, acontece. E eu percebo muito, porque a gente vai tendo uma experiência. Eu praticamente 15 anos de Nutri, né? Tô atuando há uns 10 anos. Então, assim, nunca eu vou naquele objetivo total. Então, a gente parte para um objetivo, um primeiro passo, e depois o sonho. Que a pessoa, às vezes, chega lá e fala assim, Nutri, eu quero chegar nesse patamar. Eu quero emagrecer 20 quilos, 30 quilos. E quando ele vem na segunda, terceira consulta, ele vai percebendo que não era tudo aquilo. Que eu sempre, no recordatório, eu já coloco lá, né? Algumas coisas assim. Que não é tudo aquilo que... Tipo assim, a pessoa não precisa de tudo aquilo. Dependendo da faixa etária também, todo aquele emagrecimento, a pessoa vai se olhar no espelho e não vai se gostar, né? Vai mudar um pouquinho a flacidez de pele e tudo mais, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com tudo isso. Então, é bem profundo essa questão. Eu vou pegar uma dieta da internet, por exemplo. Eu posso seguir uma dieta da internet? Não pode, porque não é específico. Não vai estar lá. Geralmente a dieta da internet é uma dieta da moda, né? Blogueiras. Exatamente. Então, uma dieta cetogênica, uma dieta low carb, uma dieta restritiva demais, geralmente. Né? Então, a gente tem que ouvir o paciente, né? Fazer o cálculo certinho. Eu tenho que fechar, por exemplo, um percentual de proteína, carboidrato, lipídio. E depois desse fecha ainda, a gente tem que respeitar o hábito do paciente. E aí vem, por exemplo, lipídio. Que tipo de lipídio? Pode ser gordura, qualquer tipo de gordura? Não. Aí entra quais os alimentos que a gente vai colocar, além de tudo isso. Meu Deus do céu. É uma consulta? Você tem que ser até psicóloga? Muitas vezes, sim. Muitas vezes, sim, com certeza. E muitas vezes eu encaminho para psicóloga. Muito mesmo. Então, eu também atendo numa clínica que tem várias psicólogas, então facilita. Muito bacana. Já aconteceu, Nilmar. Pode falar. Um caso... Esse papo vai longe, hein? Eu saí na recepção. É muito bacana porque envolve histórias, né? E algumas histórias eu posso contar. Essa é a intenção do canal. Conversa informal, como a gente estava falando antes. Eu saí na recepção para buscar outro paciente e a paciente que eu indiquei na outra semana ou no outro mês falar assim, viu, Nutri, como eu vim na psicóloga? Nossa, isso pra gente é muito bacana. Porque, Nilmar, uma coisa que eu sempre friso é a pessoa acreditar no processo. Porque o que é acreditar no processo? Quando ele vai na Nutri, ou ele inicia um treinamento, e isso eu me incluo. Por exemplo, inicia um treinamento, a gente acreditar que a gente vai mudar o corpo. Já aconteceu comigo, e isso no processo de emagrecimento, né? Eu falo para os pacientes, já aconteceu comigo nesse processo da mudança do corpo, tudo a gente que já teve filho e tudo mais. Eu na academia certinho, nesse ano passado,
E eu, poxa, meu corpo não tá mudando tanto. Aí um dia eu iniciei o treino de corrida e tudo, porque tava me faltando esse lado, vamos dizer assim, esse lado com as pessoas, porque depois com a pandemia e tudo eu me privei bastante, né? Até Sim. porque atendendo né, na clínica e tudo, eu não queria passar esse ar de que eu estava, né, no público, assim, ou às vezes sem máscara, treinando e depois atendendo. Aí eu vi uma foto, eu vi um storyzinho de alguém que gravou da equipe, eu falei, poxa, meu corpo tá mudando. E isso acontece com os pacientes. Você não percebe? É isso que você quer dizer? Exatamente. Então, assim, do paciente às vezes não perceber, o que eu comento? Tire uma foto pra você de biquíni, que talvez você se empolgue até de postar essa foto no futuro, e você vai perceber essa mudança, o teu corpo mudando a cada mês, a cada semana. Já é um trabalho que eu não faço, né, nas consultas, tirar fotinho do paciente, mas já aconteceu de pacientes pedirem, eu tiro a fotinho de ladinho, de frente, de costa, mas eu sempre comento, faça isso. Tem alguns lugares que eu atendo que isso é feito, já é protocolo. Aquela foto de lado? De lado, costa. de frente, costa, porque a pessoa vai vendo a mudança. Num lugar que é feito isso é na Academia Toledo Fitness, lá em Toledo. Uhum. Você atende também na região, né? Atendo também. E um dos lugares é lá. Então é feito essa foto e realmente é nítido a mudança. É muito bacana isso. O acreditar no processo, eu sempre enfatizo, acredita. Porque, por exemplo, às vezes o atleta, o paciente chega e já comenta, Nutri, eu posso já estar entrando com suplemento, eu já quero um termogênico. Calma. Viu na internet. E é muito comum, Nilmar. Sim. Essa questão do termogênico é muito comum. E é muito comum isso, vamos dizer assim, histórico já de consultório, pacientes comprarem por conta, eu não gosto de estar sugerindo, mas cada um, é individual de cada um, né? Uhum. De ir para a academia e lesionar, porque aquece demais, né? Provoca uma Ele vasodilatação. dilata, né? Exatamente, vasodilatação. E é o que acontece? Lesão. Isso é muito comum, né? Porque ele dá um bonzinho pra você, você já se sente animado. Não, tô bem. Exatamente. E assim, mascara algo que não é dele. Calma, respeita o corpo. Hoje eu recebi um relato de uma garotinha, inclusive da família, que começou a treinar. Não, começou 2022, que vai treinar todos os dias. E aí mandou pra mim. Eu estou muito dolorida. Falei, calma, faz atividade física 3 vezes na semana. E não, eu não vou pular nenhum dia. Será que vai conseguir? Será que essa pessoa vai conseguir? Isso é pra ela? Né? Então, calma, vai com calma. É como a gente, né? Segue planilha. Então, tem que ter o dia do descanso, né, Nilmar? Tem que ter, descanso também é treino. Exato. O que você estava falando é igual corrida. A pessoa nunca correu, já quer correr maratona? Não. E tem, né? E existe? Um aninho aí já fazer maratona. Maratona. Que Rapaz, você não mínimo, passou né? nem pelo 21 ainda, É. você quer correr maratona? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Que no mínimo, a gente que corre já um tempinho, a pessoa tem que participar de uns 3,21, né? Meia maratona, para ir pra maratona. E isso com um mês, né? Que fala que é uns 4 meses de treinamento específico, né? Diz a lenda que maratona, eu nunca fiz, por enquanto não tenho vontade de fazer. 6 meses antes, né? Já com uma base, né? Com uma base. Já 6 com a meses, base, Com porque- a base. Quem tá participando aí de meia maratona, com certeza já tem uma base, né? E nós vamos falar disso também, a suplementação, você começou, depois a gente vai falar da suplementação Vamos. para quem corre, quem é ciclista. Você falou em dor, né? Isso. O meu apoiador aí, ó, o Adalto Amigo Mucinato, amigo da coluna. Conheço ele. Deu dor, tem que ir lá no Adalto, daí ele conserta a gente. Ajustes, ele fala, venha fazer um Exatamente. ajuste. O Porque- Adalto que é quiropraxista, né? Massoterapeuta, faz liberação. Então você tá com alguma dor aí, manda um WhatsApp lá pro Adalto, marca uma sessão com ele que com certeza vocês não vão se arrepender. O Adalto como faz atividade física, então ele entende também Metabolismo, E né? quem faz atividade física ele faz, então ele já sabe Entende. o procedimento, né? Então o Adalto também faz regulamento, acupuntura, como que é lá que ele fala? Auriculoterapia. É aquelas bolinhas Pontinhos, que colocam. né? Nossa, Sementinhas ou agulhinhas. O homem é completo, o homem não é fraco, não. Isso é bacana, porque às vezes a dor tá no joelho e não é no joelho. Geralmente não é.
Ou é uma rotação de quadril, algo assim, né? E aí, indo lá, com certeza, ele já vai fazer aquele teste do encurtamento, né? Nossa, ele começa dos dedos do pé estralando e vai até aqui. Eu falo que no final ele estrala o quê? Que nem uma galinha, né? O pescoço. Tuf. Abraço, Adalto. Um amigão aí, parceiro de anos aí já. Desde o começo eu tô com o Adalto, eu até tava conversando com você, né? Desde o começo ele cuida desse corpinho, ele fala. E esse corpinho, como é que tá? Ah, é bacana, né? Então, a gente estava falando ali da suplementação, mas voltando um pouquinho lá para as pessoas mais sedentárias, assim, o que a pessoa tem que evitar ali no dia a dia para ter um começo já? Uma coca, que sabe, né? Não comer à noite. Não, olha só. O que ela realmente deve fazer? Porque pegando o plano alimentar, por exemplo. Sim. Depois que você foi lá na Nutri, pegou todo aquele roteirinho, foi programado, enfim, tu vai ter como pesar a alimentação, né, para você durante o dia. Não tem como você ter algo... Tem que modificar o teu armário. Tem que modificar a geladeira. Você tem que mudar. Não tem como só pegar o plano e não fazer essa mudança na geladeira, no armário. Não tem como. Então difícil. Acaba mexendo com a família. Acaba mexendo com a família. Um exemplo que aconteceu essa semana no consultório. Eu atendi uma família que trouxeram uma criança. E eu ouvi, isso eu posso comentar, porque até se estiver assistindo é bem tranquilo, é bem de boa, porque foi bem longa a conversa, né? Eu ouvi já da família falar para a criança, você vai ter que ouvir a Nutri, você vai ter que mudar, você vai dizer não sei o quê. E eu, calma. Quantos anos? Calma, 8 anos. Então, isso eu estou comentando porque eu amo quando vem a família toda, né? Que eu atendo a família toda. Então, eu atendi tudo certinho e depois eu quis conversar só com os adultos. Né? E eu comentei realmente, falei, aí a gente não está criando uma reeducação, a gente está criando um trauma se isso continuar. A alimentação da família vai ter que ser igual dessa garotinha que veio aqui. Eu falei, não é ela que tem que mudar, é vocês. Porque, assim, uma criança não vai no mercado comprar refrigerante, comprar enlatados. Bolacha. Exatamente. E uma dica primordial, isso muito enfatizado no curso de modulação intestinal. Quanto menor a vida do alimento, maior a sua. Quanto maior a vida do alimento, menor a sua. E isso é nítido. Quanto menor a vida do alimento, maior a minha. A sua. Quanto maior a vida do alimento, menor a sua. Então, vou te dar um exemplo que... eu estudo, eu gosto de ler essas coisas. Então, vou te dar um exemplo que eu li. O limão tem que cortar, já tem que ser usado. Porque oxida, né? Mas não é assim, tipo, radical. Nada é radical. E mais enfatizando um pouquinho, por que de tomar o limão lá de manhã? O limão emagrece, só se tiver 20 quilômetros, não sei o quê. É bem complexo. A nutrição não é assim, algo que você faz assim. Limão em jejum? Limão em jejum. Por que de tomar o limão em jejum? Emagrece? É um conjunto, não é que vai emagrecer, ou eu vou tomar aquilo ou aquele outro. Não existe fórmula mágica. É continuidade, né? Sim. E você tomando o limão em jejum, ele vai estimular enzimas digestivas, que quando você colocar o alimento, que tem que colocar, que tipo de alimento que tem que colocar, por exemplo, você estimulando a enzima digestiva, a tua digestão vai melhorar, né? Então, e que tipo de alimentos que eu tenho que colocar já, por exemplo, de manhã? Depende a pessoa, depende o paciente. Eu gosto de comer pão. Olha aí. Que já não seria muito indicado assim, né? Não o legal seria a gente iniciar o dia sem muito estímulo de liberação de insulina. Porque quando a gente começa com esses picos, a tendência é quando diminuir a gente ter fome mais acentuada, né? Mas assim, que alimento a gente colocar já na parte da manhã? Então, alimentos que sejam pré-bióticos. Que a nossa flora intestinal é rica em componentes probióticos. E que alimentos são? Carminativos, além do prebiótico. Então, um indicado seria o mamão, por exemplo. Para ajudar a funcionar. E assim, enfatizando um pouquinho, Nilmar, nessa questão da flora intestinal, porque assim, realmente é o nosso segundo cérebro. E há estudos que comprovam que pessoas depressivas geralmente têm o intestino com má funcionamento. São aquelas pessoas com o intestino preso, né? Então, quando a gente melhora o intestino da pessoa, melhora o humor, claro que melhora a absorção, melhora como um todo. Tem gente que fica 2, 3 dias sem ir no banheiro. Exatamente. E não é... Tipo, até dá para considerar que é normal. Mas o correto seria ir todos os dias.
E tem vários tipos, por exemplo, às vezes eu pergunto no consultório como está as suas fezes. E já aconteceu da pessoa ficar meio inibido. E é algo muito comum que tem que ser falado. Claro. A pessoa tem que olhar como. Claro. Tá, né? Então, eu sigo no YouTube um médico chinês, Peter Liu, não sei se já ouviu dizer. eu já Peter ouvi, mas Liu. não Ele é de aprofundei muito. Campinas. Ele fala assim que o certo é acordar e primeiro ir no banheiro. Não comer para depois ir no banheiro. Tem a ver com isso aí. Que tem toda a questão também da raspagem da língua, né? De escovar bem a língua também. Então, é um conjuntinho de cuidados com a gente mesmo. Mas geralmente as pessoas, às vezes até nós, levamos atropelado as coisas, né? André, eu vou falar também do outro parceiro que eu tenho aqui, que é o Mimos Pet Shop, estética animal e hotel. Tá precisando de banho e tosa, não tem onde deixar o seu cachorrinho, às vezes vai viajar, que hoje é, né? Que tem de hotéis de pet Olha shop. que bacana. Tem hotel. Eles têm um espaço bem grande lá. O cachorro vai correr, em grama. Até, olha só, o nosso gato, por exemplo, a gente foi viajar, deixamos ele em casa, ele sentiu diferença da pessoa que ficou lá cuidando, fez xixi na cama, fez xixi. Se estressa. Se estressou. Então. Talvez se deixasse nesse local, né? Porque tem todo o cuidado. Então, se estiver precisando, Mimos Pet Shop, estética animal. E é lavagem, tosa e tem o hotel lá. Tem o telefone aqui, 99376830 e tem o Instagram, Mimos Pet Shop 5. Qualquer coisa fala comigo, eu passo o contato. Tem que ir falando, né? Porra, Exatamente. Não, super bacana. Quem quiser ser apoiador do canal, patrocinador, vai ter umas coisas legais aqui. Eu falo que o patrocínio não é pra mim, é pra custear o canal. Tudo isso é custo. Você viu quando você chegou aqui o que tem que fazer? Sim, sim, vários detalhes, né? Sozinho é complicado, né? Mas a gente vai se virando, né? Então, Andréa, outra coisa, falamos ali um pouco de comida, questão de líquido. A importância da hidratação, né? da água. Isso aqui é água, tá, gente? É primordial. É por isso que estamos nos hidratando aqui continuamente. A importância da água. Exato. Até, Nilmar, eu atendo através de uma plataforma que fica avisando o paciente de estar se hidratando. Você tem um aplicativo? Tem. Aí a pessoa, eu fecho o plano alimentar já com ele na minha frente e faço questão de já abrir, já auxilio tudo certinho e coloco esse aviso no celular. Então, e que quantidade? Depende o atleta ou a pessoa, mas varia de 30 até 40 ml por quilo de peso por dia. Então, isso vai o equivalente a 2 litros, 2,5 litros, né? E que quantidade? Não é a pessoa lembrou lá no final da tarde tomar tudo. Não, tem que estar hidratando, né? Tem que estar. Por exemplo, algo que eu gosto de sugerir é as pessoas investirem em garrafas legais, coloridas, né? Para estar motivando. Sim. Então, assim, o meu cálculo é tomar ali uns 2 litros, 2,5 litros. Coloca ali 1 litro, 1,5 litros já para estabelecer, eu tenho que tomar até meio-dia. Tá no escritório aqui, home office, sei lá, tá ali do lado. E vira um hábito. Vamos falar, sabe para quem tem que tomar água? Eu lembrei home office, lembrei do Ronaldo. Olha aí. O Ronaldo, eu já passei algumas orientações para ele. Ronaldo, se esperto. Até uma água saborizada, eu acho muito bacana. Sucos não entra como uma hidratação. É outra? É outra vibe. Até eu gosto de orientar sempre comer a fruta, não evitar os sucos, né? Tomar mesmo a água. Mas para quem não toma muito água, geralmente mulheres, eu gosto de estar sugerindo algumas dicas, fazer um chá bem diluído. Mas o que é isso, chá diluído? Até eu falei pro meu esposo um outro dia, eu falei fazer um chá diluído, ele falou, como que é esse chá diluído? É um chá mais fraco, né? Por exemplo, um chá de cavalinha, que é diurética, né? E você bate uma fatia de abacaxi junto, que é rico em fibras, que dá um gostinho legal. Então ele fica tipo um suchá para você tomar. E você, mas né, não pode ser em formato de água só? Mas se você não gosta de tomar água, não tem muito esse costume, então faz um suchá e vai se estimulando. Eu adoro levar para a clínica, para o consultório, água saborizada. Às vezes eu coloco fatias de maçã, limão, pepino japonês, que é diurético também, né? E um dia coloco uma fatia de gengibre, que é anti-inflamatória. Vai diversificando. Exatamente, né? Que é termogênica. Mas o gengibre não é bacana usar todos os dias na água saborizada, porque ele é irritante de mucosa. Então, um dia coloca o gengibre, outro não, né? Até falando em sucos, em chás, você fez bastante vídeos, né?
todo dia você fazia, até comentamos, né? Era bacana aquilo lá, né? É bacana, né? Mas, Nilmar, como até comentamos, né? Envolve a gente profissional, trabalhando e fazendo material para as redes sociais, sobrecarrega, né? Sobrecarrega. Então, assim, e não é que a gente joga qualquer coisa. Então, a gente tem todo o nosso CRN, vamos dizer, por trás, né? Então, a gente preza por isso. Tem uma imagem a zelar. Exato. Então, assim, eu até, com a sobrecarga de filhote, levando para curso, trabalho e tudo, eu dei uma paradinha, né? Sim. Ali, finalizando o ano. E pretendo retomar. Mas é toda uma edição que tem. Às vezes, quando a pessoa vê algo pronto nas redes sociais, né? É tão simples e não é. Tem todos uns cortes que tem que dar e tudo mais. Então, eu tenho umas garotinhas lá que uma filmava e outra editava. Isso. E elas não têm mais nenhum espaço na agendinha delas para estar fazendo isso. Então, eu tentava evitar para sobrecarregar. Pra até ter um pouquinho de lazer, porque elas praticam esporte também. Então, talvez eu tenha que contratar alguém, né? Mas eu não falei pra você? Sozinha é complicado, você viu? Meu irmão veio ali, apertou o botão pra mim pra gente continuar. Senão tem que levantar, tem que ir lá. Mas a gente vai se virando, né? Mas tem que voltar com aquilo lá. É bacana. É bacana, né? E assim, às vezes eu meio paradinho, né? E o paciente chega e fala, Nutri, eu amei aquelas tuas dicas e tudo. E às vezes a gente acha que ninguém viu, né? Por isso que até o Nilmar comentando, se inscreva no canal, curte tudo, porque isso é motivação. Isso é um feedback, né? Sim. Então isso que dá força para realmente, motivação pra gente continuar. Claro. É o que eu falo, por enquanto não tem gente que faz isso aqui por likes, né? A maioria likes, tem que estar vendo TikTok. Ao vivo. Não, eu quero passar um conteúdo de qualidade. Se 50 pessoas verem esse vídeo e ajudar, sei lá, 10, eu já ganhei. Essa é a minha missão. E é bacana até essa semana, atendi uma prof que dá aula nas casas, ela é concursada, me chamou a atenção, ela pediu afastamento e começou a dar aula nas casas. E o que ela me falou? Nutri, às vezes você me fala uma coisa que pra você acaba nem comentando porque acha que é tão simples e não é. É muito importante pra mim, faz toda a diferença. Sim. Né? Então, por incrível que pareça, é legal falar o simples também, né? Claro. Até, né, Nilmar, eu até passei algumas questões ali que seria interessante a gente comentar. Sim. E, por exemplo, a pessoa inicia um plano alimentar, uma atividade física, todo, né, motivado ali para essa mudança. E já aconteceu, por exemplo, de ir numa clínica, fechar um pacote e começar atividade física antes de ir na Nutri. E, sem energia, a pessoa desmaiar. Aconteceu já. Então, o porquê de realmente fazer essa programação de plano alimentar, do que eu vou ingerir antes da atividade física, como eu vou ingerir, né? Porque quando o paciente, o atleta vem para mim, com os dias já que ele pratica atividade física, o que ele pratica atividade física é muito importante. Então, que quantidade de carboidrato ele deve ingerir? Ele deve fazer treino em jejum, não em jejum? Assim, é bom fazer o treino em jejum, né? Porque olha só que bacana essa imagem que o Nilmar colocou aqui, né? Que até eu fiz um recorte e mandei para o Nilmar. Nutri, eu posso seguir um plano alimentar sem whey? Eu posso colocar whey? O que eu tenho que comer para conseguir, por exemplo, uma porção de whey? Olha que simples. Ovos cozidos, você consegue uma quantidade de proteína, olha só, 180 gramas, que vai dar o equivalente a uns 3 ovos, você consegue uma medida de whey. Olha que bacana. E sem precisar whey. Mas assim, Nutri, eu mesmo sem treinar ou longe do treino, eu posso colocar whey? Pode sim. Pode. Às vezes eu tenho, por exemplo, uma pessoa que é representante comercial que vai para outra cidade. Eu posso colocar antes? Posso. Às vezes eu sugiro para colocar no meio da tarde whey. Porque até uma questão que o Nilmar perguntou antes, da quantidade ali de proteína, Sim, a gente consegue. Por exemplo, uma sugestão, eu gosto de estar dando esses exemplos, né? Às vezes a pessoa... Vai falando que eu só vou dar uma olhada aqui no vídeo, pode falar. Ok. Às vezes a pessoa, no emagrecimento, eu gosto de sugerir o whey até num pré-treino, por exemplo. Uma receita até, Nilmar, que tem no Insta, né? É aquela receitinha prática de bolinho de micro-ondas. No seu Insta tem? Tem essa receita. Qual que é o seu Instagram? É Andréia Cândido Medeiros. Eu vou pôr lá, depois eu vou marcar tudo certinho. Ok. A pessoa já coloca o ovo, banana amassada, que é um carboidrato, né? Que mesmo, por exemplo, eu vou treinar, eu só vou comer a banana. Nutri, eu posso? Pode sim, vai conseguir praticar ali uma atividade de moderada para baixa,
né? De não intensa para moderada, uns 50, 60 minutos. Então sabe o que eu faço? Normalmente, por exemplo, amanhã é sábado. Eu vou rodar uns 15 quilômetros. Eu como 2, 3 bananas, tomo um cafezinho, um pedacinho de pão e vou. Termogênico, né? Um carboidrato de absorção lenta. Olha que bacana. Depois a gente vai colocar aqui, até tem uma fórmula, mas isso já para atletas de alto rendimento, né? Que fazem ali ultramaratonista, maratonista, inclusive Triatleta. Depois triatleta. Você vai falando, eu vou tirando Isso. e colocando. Então, olha só, alguns exemplos. Com certeza aqui vai ter muita gente que vai tirar print da telinha, que é interessante. Então, assim, nem sempre a gente precisa iniciar uma dieta, por exemplo. Cara, tá sendo muito comum os pacientes virem para mim nesse momento que tudo tá tão caro no mercado e falar, Nutri, por favor, eu não quero uma dieta cara. E, meu Deus, eu vou fechar realmente a dieta conforme você me passar. Você quer mais do que comer 2, 3 ovos por dia? Olha aí, tu já consegue o percentual, né? Sabe o que eu fazia quando eu tava morando sozinho? Eu vi na internet. Olha aí. Eu cozinhava a caixa de ovos e colocava no Tupperware. Durava até 5, 6 dias, só ia lá, pegava e comia. É tudo uma questão de a gente fazer essa programação. Mais um linkzinho. E eu gosto de estar citando essas histórias que às vezes muitos que estão assistindo se veem. Sim. Já aconteceu de eu atender, por exemplo, um triatleta e a gente fazer toda a programação da dieta e ele fazer o sassami, peito de frango todo assado no forno, montar as marmitinhas e deixar na geladeira. E não pode. Essa questão. Até dos ovos, ok? Se deixar lá mais na parte gelada, ok, do alimento. Mas o alimento de um dia para o outro, até 2 dias no máximo, ok. Mas deixar o alimento cozido, isso é interessante porque ele vai criando fungos. E é invisível para os nossos olhos. E isso vai modificando flora intestinal. Então, ok, eu adoro. E é algo que, olha só, quem faz isso é sucesso na dieta. Congelar as marmitas. Programar. Tira lá no final de semana, vai no mercado, né, faz a sua programação alimentar, congela tudo e vai tirando no dia a dia. É sucesso. Pode ser no micro-ondas. Então, o legal seria vidro. Você não indica, tem que já fazer e comer. Se for congelado, ok, né? Mas assim, deixar na geladeira ali pra semana toda, na geladeira, não é bacana. Não é legal. Se você for olhar, então ela não tá estragada, não tem cheiro, não tem nada. Não tinha, tava perfeito. Olha aí, mas é invisível para os nossos olhos. E assim, o porquê no micro-ondas até não deixa de ser interessante, porque ele passa por aquele ponto crítico, né, de temperatura, que é ali 45 até 60 graus. Porque se você for aquecer algum alimento no fogão, é lento aquele aquecimento. Então, ele desenvolve muitas bactérias nessa faixa de risco, né? Obrigada. Que é a faixa de 45 a 60 graus. Então, no micro-ondas, ele passa muito rápido. Isso pode ver, enfim, lá do passado, né? Aquecer o alimento no fogão e ele, vamos dizer, ele tinha um cheiro diferente, né? Tá, falamos do ovo. Isso. Aí, carne bovina, aí sobrecoxa, aí vai mudando um pouquinho, né? Mas, assim, para uma pessoa no emagrecimento, sempre é bacana as proteínas claras, porque tem uma digestão melhor, uma digestão mais rápida, né? E por que a maioria vai na batata doce, frango e ovo? Porque é mais barato? É mais barato. A batata doce tem um índice glicêmico menor, né? Que até é indicado. Então, e dá saciedade. E chega num ponto do desenvolvimento, por exemplo, hipertrofia, os atletas, pessoas, nós começamos a sentir mais fome. E como nós nutris, adequamos a dieta? Como que a gente faz para manter a dieta, enfim, em níveis adequados, por exemplo, de proteína, e o paciente não começar a ganhar gordura? A proteína é um grande aliado. E comer quantas vezes por dia? Não é o café, almoço e janta, né? Exatamente. Então, assim, essa distribuição... O porquê também do suplemento? Porque, às vezes, o paciente, o atleta, ele não consegue comer e atingir o percentual de proteína. A gente tem que colocar suplemento. Principalmente em atleta de alto rendimento. Eu atendo praticamente a equipe toda do Tuiuti de natação. E a gente tem que suplementar. É muito bacana. No começo, até o treinador ficou um pouco assim, tal, de suplementos, mas agora a gente viu que tem que suplementar. Eu acho que é por exemplo, o whey, ele é alimento.
Não é que é suplemento vasodilatador, algo assim, que não é suplemento. Né? É comida, é alimento. Por que tem ali o whey, o normal, o whey isolado? O whey hidrolisado, o isolado, né? O whey puro, o whey vegano, né? O isolado é para quem tem intolerância à lactose. E o hidrolisado, ele tem uma absorção ali de 90%, 94%. Então, ele tem uma absorção melhor. Né? E tem o vegano também. Por exemplo, as proteínas aí de alto valor biológico, de baixo valor biológico, né? Que as proteínas, os aminoácidos de alto valor biológico só vêm de origem animal. Por isso que uma pessoa vegana, ele também tem que fazer todo esse controle, acompanhar exames a cada 3 meses, né? Acompanhar a B12, por exemplo. Eu tenho vários pacientes, né? E geralmente a B12 está baixa. Hoje já tem suplementos que a gente já consegue amenizar isso, para não acontecer. Uma pessoa vegana, ela consegue fazer uma atividade de alta performance sendo vegana, faltando proteína, faltando... É que daí não poderia faltar, né? Tudo tem que ser ajustado. Consegue sim. E assim, eu vejo, além do vegano, porque tem o vegano restrito, né? Que é aquele vegano que é um estilo de vida. Ele não consome nada que, por exemplo, que seja de origem animal, que tenha todo esse conceito, né? Então tem esse estilo de vida e tem o vegano que ovo vegetariano, lacto vegetariano. Então assim, eu gosto de atender mais essas pessoas que não seja tão restrito. Mas, inclusive, lá em casa tem uma garotinha que não ingere carne vermelha, por exemplo. É um tipo de vegetariana já. Aí você tem que, tipo... fechar esse percentual de proteína, de aminoácidos, né? Geralmente, eu gosto de estar sugerindo o BCA. O BCA, né, que tem a valina, a isoleucina, a leucina, que são aminoácidos de alto valor biológico. Então, eu gosto de estar sugerindo esse BCA para essas pessoas, suplemento já. Muito de cara. Assim, tem vários estudos que falam que o BCA não faz cócega nenhuma para a pessoa que tem uma alimentação adequada. Para a pessoa que ingere todos os grupos alimentares. Então, o aminoácido faz toda a diferença para um vegetariano, sim. Faz, então... E assim, até eu gosto de estar provando sempre suplementos. Eu gosto de, além de estar provando, a gente gosta de estar metendo a cara, por exemplo, em natação, em bike, para ver como que o atleta se sente, né? Então, assim, é muito bacana. E algo eu passo, por exemplo, de suplemento, eu falo, isso aqui, além da composição toda, eu me senti assim, né? É super bacana. Né? Por exemplo, não é propaganda, mas tem uns suplementos aí da Dux, né, para o pessoal de bike, que é muito legal. Né? A Dux é mais voltado para ciclista? Não. Geral tipo, também? Geral também. Tem várias marcas, né, no mercado. Várias marcas, várias. Mas assim, é bacana uma empresa que se preocupa com isso tudo, né? Mas tem outras marcas também. Tem da Essential também, que é uma marca muito bacana, que tem vários tipos de whey veganos, né? Então, assim, para o pessoal vegetariano é uma que eu gosto de indicar. E aquela história, cada caso é um caso, né? Exatamente. Então, assim, Nilmar, por exemplo, a pessoa... Deixa eu ver o que nós temos aqui na... Tem algumas imagens ali legais da gente vamos comentar. Colocando. Ó, super legal a gente comentar. Até eu peguei essa imagem aqui de um curso da Ana Pujol, ó, super, super legal. Achei que nem precisaria eu montar todo, né? Porque dá toda uma trabalheira para montar. Sim. Então, estou até comentando aqui. Uma pessoa, por exemplo, resolveu fazer jejum alguns dias da semana. Ai, Nutri, eu vou fazer jejum. Posso fazer jejum? Pode. O que vai fazer a pessoa emagrecer com o jejum? É um déficit. No final das contas, um valor negativo de calorias. Eu tenho pacientes que fazem jejum, por exemplo, de 16, que ajuda a diminuir o percentual de gordura. Mas isso, eu sempre comento para uma pessoa já treinada. Esse exemplo que a gente tem aqui na telinha é para uma pessoa que faz alguns dias na semana. Vale também fazer alguns dias na semana? Vale. Mas quando a pessoa entra naquela janela da alimentação, ele fazer uma alimentação negativa também. Ele não pode compensar. Aí, por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui. A pessoa, numa média de 2.000 calorias por dia. A pessoa fez o jejum ali na segunda, né? De repente de, 16 horas. Aí na terça, 1.300 calorias. Aí na terça-feira, 1.400 calorias, também deu negativo. Aí quarta-feira, 1.200 calorias. Quinta-feira, 1.500 calorias.
Aí na sexta-feira, olha só, já enfiou o pé na jaca um pouquinho. Aí já praticamente compensou aqui, ó, na quinta. Aí no sábado já foi para 3.500, compensou. Aí chegou no domingo, 3.000, compensou. E sem nenhum gasto energético, sem nenhum negativo. Sofreu um pouquinho lá no começo. Exatamente. Então assim, a pessoa, geralmente uma pergunta que me fazem no consultório, e o dia do lixo, Nutri? Existe? Eu sempre falo, seja sincero com você. Seja sincero. Eu posso? Eu posso. Eu tô com crédito? Exatamente. Então, onde eu quero chegar, caramba? Eu sempre comento um exemplo, bem claro. É como você colocar um aparelho no dente. Quem colocou já sentiu tudo aquela dor. Tu vai querer sentir aquela dor novamente? Não. Então, para que eu vou jogar fora? Seja verdadeiro com você. E assim, a dieta, ela não pode ser algo traumático, algo que você lembre como um sofrimento. Eu tenho que fazer aquilo como um sofrimento. Não, tem que ser algo prazeroso, e reeducação tem que ser um hábito. Tem que virar um hábito. E assim, no meu caso, que eu acho que eu gasto mais do que eu como. Aí tem que suplementar, tem que ajustar a dieta. Suplementação. É simples. Aí o que acontece? Você não cresce, né? Por exemplo, a musculatura, né? Então depende o teu gasto energético. O que a gente faz lá no consultório? Cálculo de gasto energético. O teu basal. Porque quando a pessoa, ele, por exemplo, eu ingiro menor do que o meu basal. O teu metabolismo, o nosso corpo, ele se readapta. Ele diminui o basal. Ele é incrível, né? É um encanto realmente. Mas diminui o basal. Deixa eu ver. Tem uma outra imagenzinha ali de quando a gente faz com energia, com glicose, por exemplo. Deixa eu passando aqui, você já vai olhando rapidinho. Acho são que é poucas. da mulher lá. Acho que tem essa, outra. Não. Da mulher? É, da mulher. Deixa eu ver essa daqui. Não, essa Não, daqui é essa. depois. Essa vamos contar uma historinha aqui depois. Qual que é a da mulher? Acho que é essa daqui, ó. Acho que sim. Não? É uma outra parecidinha com aquela do oxigênio. Ai, caiu. Caiu? Mas pode ir falando. Tá. O exemplo que a gente Pode deu arrumando, ali pode ir falando. é, por exemplo, a pessoa iniciar um treino sem suplementar. Sem energia, por exemplo. Eu posso fazer um treino, um Nutri, sem ter algo antes? Pode, mas assim, eu gosto de sugerir para a pessoa fazer esse treino, mas uma pessoa já com um tempo de dieta, um tempo de treinamento, não a pessoa já iniciar de cara sem se conhecer e já ir treinar em jejum, né? Porque a pessoa, até quando voltar aqui a imagem para a gente colocar o exemplo, a pessoa ele começa a treinar com um pré-treino, um pouquinho de glicose, ele vai acabar o treino bem, sem dor, né? Com oxigênio. E quando a pessoa vai treinar, e já com certeza o pessoal que corre, tudo, eu imagino que vai assistir isso até o fim, se for um treino muito atenuante ou sem energia, ele vai, a via glicolítica é outra. Então ele vai produzir o lactato que produz a dor, mas não deixa de ser uma via legal, porque produz o ATP também, né? Então a pessoa vai conseguir chegar no final da corrida, tudo, porém vai ficar com bastante dor, que é uma via diferente. Você falou lá do BCAA, e a creatina? A creatina é um dos melhores suplementos que existe. Se for falar em suplemento, a creatina é um dos melhores, ele ajuda na síntese muscular, na recuperação muscular, né? E nem só para atletas, eu gosto de estar suplementando a creatina. E uma vez, talvez, até você já ouviu, Nilmar, falar assim, mas não tem que ciclar, não tem que não sei o quê. Tem, né? já. Usa uns 2 potes, daí você para. E não, a creatina pode usar de uso contínuo, bem tranquilo, né? Com a dose correta. Com a dose correta, porque cada paciente, atleta que vai lá, a gente faz um cálculo individual. E aquela história que ela retém? Retém líquido? Extracelular? Não, ela retém líquido intracelular. Então a pessoa não vai ficar inchado, não sei o quê. Não. Eu gosto de estar sugerindo para a pessoa já um pouco treinada, uma pessoa que já se conhece. Não a pessoa, e assim, praticamente nunca. A pessoa que vem para emagrecer, que está começando tudo, eu já passo suplemento. Não. Isso praticamente quem vai lá, os pacientes que estão assistindo já sabem que eu não faço isso, né? Então primeiro a gente deixa o paciente se conhecer e tudo mais. Entendi. Mas é um dos melhores. Caiu ali, eu tenho que pôr na tomada ali.
Bora colocar na tomada, então. Eu vou pôr na tomada lá eu sou sozinho, gente. É assim mesmo que funciona. Que bacana. Então já falamos do que? Lá do começo, já falamos de atleta, suplementação, da água, dos sucos, deficiência alimentar dos veganos. Também. O que a gente pode incluir mais aí? A historinha que você ia contar da moça lá. Eu vou pôr na tomada, tá? Coloca na tomada. Pode ir falando, bem interessante normal. passar essa imagem, né? O porquê dessa programação do suplemento, né? Então, assim, nem só a história dessa moça que a gente vai colocar ali, eu tenho histórias próximas, assim, histórias de consultório, né? De um ultramaratonista aqui de Cascavel mesmo, que ele foi para né? E chegou no momento faltou isso, contou toda essa história antes, né? De vir, fazia toda a diferença esse acompanhamento nutricional, esses cálculos e tudo mais, da gente colocar suplemento, né? Porque muitos, é que nem o Nilmar falou, iniciam a corrida e vão na cara dura, já não, sei lá, com 2, 3 meses já se acham que podem ir para uma maratona. Como eu já vi casos de pessoas chegar praticamente não conseguindo mudar as pernas, né? De cãibras e tudo mais. Sim. Porque até as cãibras é um nível de desidratação, de falta de suplemento, né? Então, por isso a importância de estar fazendo toda essa programação. E eu nunca coloco nada de suplemento para alguém testar na prova. Nunca, nunca. Já aconteceu de atletas entrarem em contato comigo e falar, Nutri, eu comprei isso, não sei o que, eu vou usar. Eu falei, não vai usar. Aquele carboidratozinho que vem? O carboidratozinho, ok. É aquele de saquinho isso, que você corre? Até testar isso, ok. Mas muitos gostam de testar alguma cafeína, algo pode soltar o intestino. Então, até o café, para alguns atletas, tomar o café antes da corrida pode soltar o intestino. E já aconteceu. Acontece comigo. Olha aí, então acelera o metabolismo, né? Pode soltar o intestino. E esse carboidrato em gel, eu gosto de formular ele para alguns atletas, ultramaratonista, ciclista, eu gosto de formular. Até depois, se a gente conseguir colocar aqui a imagem, tá. Eu coloquei uma fórmula ali que isso tudo é calculado para individual, né? Então, assim, até o nome da menina, eu tenho o sobrenome Anderson aqui, ela é famosa e ficou pela ultramaratona que ela fez, né? Foi uma maratona, né? Nos Estados Unidos. E a pessoa que não programou hidratação, porque assim, né, Nilmar? Sim. Não adianta só a pessoa hidratar. Tem que ter um nível de esse soluto. Ter uma quantidade de sódio, de potássio, né? É como se fosse um soro caseiro. Um exemplo, de repente, cada um pensar... Às vezes, ir num treino ou numa competição grande... Ai, que bom. Vamos voltando. E a pessoa chegar e parece que a água não mata a sede, né? A água não sacia, tipo, parece que a pessoa toma um monte e sempre fica com sede, né? Porque tem que ter um soluto. A pessoa tem que ter hidrólitos junto na água. É a mesma coisa, depois a gente vai colocar a imagem aqui... da Nutri, por exemplo, hospitalar, programar uma dieta para o paciente. Então, tem que ter uma osmolaridade adequada com o do paciente. Então, não pode ser diferente, porque senão a gente pode provocar um dump, né? Então, não é simples, é bem detalhado. É muito detalhe. Muito você detalhe. falou ali, eu já lembrei do tal do sal. Exato. Tem gente que tem pedrinha de sal para correr. Um exemplo desse ultramaratonista, faltou isso. Sal? Faltou exatamente. Faltou o sódio, faltou o potássio para ele. Porque a hora que tem a sudorese, o suor, sim, saiu, é isso? O pessoal que corre, né? Eu adoro quando eu acabo um treino que eu passo a mão aqui, eu sinto solzinho. Dá bom isso? Eu gosto pela sensação de que o treino foi bom. Não que seja bom, né? Mas é normal do nosso metabolismo. Mas não é toda vez que sai, né? Não é toda vez. Né? Então depende a quantia de hidratação que a pessoa esteja, mas que siga aquele lá de 30 a 40 ml por quilo de peso, né? E hidratando mesmo durante o treino. Posso falar uma coisa? Pode. Eu bato que a maioria não se hidrata por exemplo, num longo, 18, 20 quilômetros. Eu já Você hidrata? Difícil. E tem que hidratar, porque assim,
você consegue sim fazer o teu treino, tudo certinho, você acaba vivo. Mas e depois? E a recuperação depois? Então, assim, já aconteceu de um triatleta, por exemplo, entrar em contato comigo e falar, Nutri, eu estou aqui, eu esqueci minha suplementação, o que eu faço? Eu falei, não vai fazer nada. Não vai acontecer nada. Tu vai fazer não a tua esse, competição. Né, que você quer que eu coloque agora? É uma outra imagenzinha. Vamos Depois colocando. a gente coloca essa história aqui. Essa aqui foi... Deixa eu ver. Vamos voltar aqui, não tem problema não. Eu acho que até tá faltando a nossa imagem ali. É uma outra do oxigênio lá, mas se não tiver, tudo bem. Acho que tá eu aqui. Já expliquei. Eu acho que tá. É o desenho, né? É o desenho do oxigênio. É esse aqui, ó. Esse é o masculino, tem o feminino. Porque, ó, esse aqui eu já acabei explicando, mas daí eu coloco ali pra ficar legal. Esse aqui já foi, aqui já foi. Esse aqui também, né? Vamos ver. Eu vou pegar na ordem aqui, fica mais fácil. Esse é do masculino, mas deixa eu explicar. Esse aqui é depois daquele feminino, né? Esse aqui é da mulher que corre. Deixa eu ver esse aqui. Pode ser que seja esse aí. Esse aqui é do soluto. Mas depois a gente volta lá. Esse aqui problema. é do soluto, que até eu comentei ali da osmolalidade, né? Uma pessoa bem hidratada, olha só, vai ter os solutos aqui. Então, a pessoa vai estar conseguindo pensar direito, raciocínio, tudo certinho. E quando a pessoa tá lá no treino, treinando, o que acontece? O sangue, ele fica mais viscoso. Então, já aconteceu de a gente pedir exames, por exemplo, de atletas, depois de uma competição mais acentuada, e a ferritina, os níveis de ferro serem maiores, devido como que eu vou dizer? Algumas moléculas sanguíneas, elas se rompem, né? Então, assim, e dá essa alteração no exame. Por exemplo, olha só, uma pessoa com níveis de desidratação, ele vai começar a sentir cãibras, porque tá faltando a hidratação, alteração nos níveis de consciência, e isso pra gente, talvez a gente não vai lembrar durante treino e tudo, mas já aconteceu relatos no consultório de como um ultramaratonista faz para ver como ele está. Ele vai fazendo conta, cálculos, e quando ele consegue fazer cálculos ágeis e tudo mais, ele vê que ele está com um raciocínio bom. Olha o que ele fazia. E isso, quando cai os níveis de hidratação, ele realmente não consegue mais raciocinar direito. Que foi o que aconteceu com aquela nossa ultramaratonista. Acho que dá para colocar aquela imagem lá. Essa tem. Aham. Que isso, se você procurar aí na YouTube, ele aparece. É a Gabriele Andersen, né? A ultramaratonista suíça, ó, em 84, ela participou dessa maratona nos Estados Unidos, que até, quando ela estava chegando, né, tinha aquele repórter do futebol, como que é o nome famoso? Da Globo. Da Globo? Agora eu não vou lembrar de cabeça. Enfim, ele estava saindo e ele voltou para comentar sobre esse caso, né? E passaram ao vivo e tudo. Não Galvão Bueno. Galvão. É? Aham. E ela chegando, e assim, falaram que era um herói, não sei o quê, e tudo. Só que hoje não é muito nesse nível que a gente vê isso, né? Então, ela deveria ter parado. E ela teve lesões cerebrais. Ela poderia ter morrido. Ela poderia ter morrido. Então, assim, e o que aconteceu? Só a água não hidratou. Ela precisaria ter tido suplementação. Mas em 84? É. Então, olha como é incrível. Até mais uma historinha. Isso que foi contada nessa pós que eu fiz de fisiologia, quando uma empresa de suplemento aqui do Brasil levou uma equipe para competir durante 12 dias, isso patrocinando em suplemento. Sim. Levou para os Estados Unidos. E essa competição, o pessoal ia competindo, uma equipe, né? Chegava um, saía outro. Aqui a gente vai comentar um pouquinho dos níveis de desidratação, né? Chegava um e ia o outro, né? E só com o suplemento. O porquê que a nutrição é tão encantadora e todo um conjunto, não é simplesmente pegar uma dieta na internet, né? A nutrição era líquida. Um dia foi. Só que era 12 dias de competição. Um dia foi a pessoa. Só que chegou no momento que os atletas se reuniram e falaram: a gente não vai mais suplementar. A gente não quer, a gente quer comer. Mastigar, porque é fisiológico a pessoa mastigar. Sim. Então, mesmo a programação, por exemplo, de um plano alimentar para a pessoa, eu sempre faço esse levantamento. É ansioso, não é ansioso? Que tipo de trabalho tem? Então, para algum momento do dia, a gente coloca algo para ele mastigar, que é fisiológico. Quando a gente mastiga, não dá, desvia a atenção, dá uma sensação fisiológica natural, Sim. acalma, porque mastigou, é fisiológico, né? Porque muitos chegam no final da tarde e querem mastigar, né? Querem descansar, mastigar e tudo mais.
Aqui eu coloquei um pouquinho só pra gente perceber os níveis de desidratação. A pessoa, por exemplo, com 6% de desidratação, a pessoa consegue, por exemplo, tomar uma água e já hidratar. Agora muda, ó, com 7% de desidratação, a pessoa já começa a ter confusão mental. Um pouquinho a mais. Exatamente. E com 8, já, por exemplo, essa atleta, com certeza, ela estava de um 8 a 9, né? Que ela começou a ter lesões neurológicas. Então, não consegue mais repor só com... Ela, no caso, teve que fazer... O porquê, às vezes, a pessoa faz reposição venosa? Porque a pessoa não consegue... O aparelho digestório não consegue absorver. Então, já tem que ser intravenoso. O porquê que, às vezes, a pessoa chega numa maratona e tudo e já é recolhido, por exemplo, desmaiando, enfim. Realmente por esse detalhe. Então, a pessoa não consegue... A via mais natural, sempre, mesmo em hospital, é oral. Sempre a via. Aí passa um pouquinho, enfim, vai tendo outros processos. Né? Então, olha só, aquele comentário ali que precisa de um soluto. E ela, com certeza, precisou mais de um soluto na hidratação. Já foi endovenosa, com certeza. E ela teve lesões, né? Sim. Mas é incrível, né? Ver, até numa palestra que a gente deu com o Ronaldo, eu coloquei o vídeo. Que foi só para corredores, que veio... Deu um grupão bem legal, sabe? A gente fez a palestra, veio um pessoal de Toledo, também daqui de Cascavel bastante. Eu coloquei o vídeo, porque é algo que... É um exemplo, né, pra gente... Pra não ser seguido, infelizmente, né? De chegar e de ir pra cima, ela foi raçuda. Só que... Mas né, quantos que hoje em dia, que às vezes estão correndo maratona e falta, um exemplo, 10 quilômetros, o cara tá acabado e ele vai de teimoso. Aí que pode acontecer volta e meia não aparece casos aí de o cara que passou mal súbito, teve. Exatamente. Isso tudo, às vezes, também é por não se conhecer, né, Nilmar? Sim. A pessoa encarar algo que no pensamento dele ele consegue, mas o corpo não, ele não conhece. Por isso que eu sempre comento, por exemplo, mesmo um jejum, a pessoa de cara, eu posso fazer o jejum, eu posso fazer não sei o que, eu posso fazer não sei o que, calma. Vamos te conhecer primeiro. Como que tu vai começar a tua atividade física, né? Nutri, eu posso começar uma caminhadinha? Pode, pro teu corpo habituar. Mas, Nutri, eu vou emagrecer com uma caminhadinha de um pace lá, de 11, de não sei o quê? Aí eu não posso enganar, né? Tipo... A pessoa estando em jejum, ela consegue fazer quanto... Tem um tempo... Ela consegue fazer meia hora em jejum, por exemplo, de manhã? Consegue. Uma atividade leve. De leve para moderada. Que boa pergunta. De leve para moderada. Porque intensa, tem que tomar muito cuidado. Né? Então, assim, e a pessoa se conhecer, realmente. Então, sempre busque para se conhecer. Mesmo o plano alimentar, quanto tempo eu estou seguindo, o que eu consigo, né? Sim. Bem bacana. O que nós temos ali mais das imagens. Aquelas imagens lá era do lactato, né? Que eu coloquei da produção de lactato. Vamos ver o que tem aqui, o último aqui do... Tem um anterior a esse. O anterior a esse. Eu coloquei... Tem até da quantidade de carboidrato lá, Nilmar, que eu acho legal aquela imagenzinha do... Até eu coloquei uma fórmula ali de suplementação. A da fórmula? A da fórmula. Eu acho que não tá aí. Será que não tá? Nem que depois... Vamos abrir o teu aqui que você mandou o slide, que eu falei que era meio... Vamos abrir o teu aqui, aquele original do slide. Tem problema não. Vai ser legal. A gente já mata aqui na... É bacana porque essa fórmula eu gosto de estar fazendo com um atleta, né? Eu falo atleta porque realmente tem que ser. Viu, a gente tá falando em atleta, mas, gente, é o amador que treina todo dia. Isso, exatamente. Quantos que não treinam todo dia, nossos amigos aí, né? Que estão sempre na... Esse foi. Esse foi. Esse foi. Esse é o da mulher que você falou, a feminina. Que quando faz o treino com a suplementação, tudo direitinho, é sem dor. Ele acaba o treino sem dor, né? Sim. Aí pode passar, exercício aqui que era o masculino. Opa. Esse aqui você não falou. Esse aqui, exatamente. Então, por exemplo, até o Nilmar comentou do gel, né? Do carboidrato em gel. É interessante. Porque, por exemplo, a cada 20 minutos eu colocar 15 gramas de carboidrato, de energia. Mas que tipo de energia? Eu posso comer uma batata doce, eu posso comer um macarrão. É legal já um carboidrato que sofreu uma hidrólise. Para, por exemplo, o paciente não ficar mais lento, o atleta não ficar mais lento. Então, por isso, uma fórmula, por exemplo, a palatinose para uma atividade física. Essa formulazinha, olha que bacana. Para uma atividade física mais atenuante. Um ciclista,
Ou, de repente, um atleta de natação que vai fazer a tarde toda de treino, né? Então, ele pode colocar num intervalo, ou o atleta que vai competir em outra cidade para levar. Então, eu acho bem bacana. Esse aqui eu já tomei muito. Olha aí, a maltodextrina, né, que dá um pico de glicose bem acentuado. O porquê da palatinose? A palatinose, ela dá energias rápidas e energias longas, mas que também não é só indicada a palatinose. Para quem faz um treino aí de 15, de 20 km, é interessante sim. Até o Neymar comentou, mas eu não, praticamente a hidratação e tudo fica um pouco capenga, né? Mas assim, tu consegue sim finalizar para uma pessoa que já é treinada, já tem experiência, mas a recuperação muscular depois, que a gente tem que ir tratando o nosso corpo, nosso músculo, Viu? né? E deixa eu te falar então, que é modinha entre os corredores, vou dedar todo mundo. Terminou um treino de 18, 20, o que a gente faz? Toma uma cervejinha no posto. E aí tem uma retenção de líquido, né? Muito acentuada, porque tem um Estômago álcool junto. vazio, você tá Olha aí. debilitado e vem aquela cerveja com álcool. Aí ela vai prejudicar mais ainda. Com certeza, prejudica. Mas é tão bom. Ela é super nutritiva. Tomar uma Isso a gente não cervejinha. pode negar, mas prejudica. Sim, né? com certeza. Então a gente coloca um pouquinho de cloreto, ó, de cafeína para dar um pouquinho de energia, de magnésio, de taurina, Eu tô né? tomando magnésio. Ótimo. Eu vi a importância do magnésio. Porque o magnésio, ele ajuda na absorção de todos os nutrientes, né? De articulação também. Algo que é bacana a gente aproveitar o gancho, que eu gosto de estar a gente avaliando tudo certinho, eu gosto de estar sugerindo é o colágeno tipo 2 para os atletas. Então, assim, eu gosto de estar falando também aqui, porque para quem não está, por exemplo, maratonista ou ultra, eu acho super interessante e dá um resultado muito bacana. E pode ser de uso contínuo, sim, o colágeno tipo 2, que não é hidrolisado, né? O hidrolisado é mais para pele mesmo. Que é bacana também, com polivitamínico, né? Então, tudo isso é bem calculadinho individualmente, né? Manda manipular, então Isso que super bacana. Você leu. Poderia mandar manipular isso daqui? Por exemplo, eu preciso de 4 coisas daqui. Posso ser manipulado? Pode ser manipulada. Pode, com Conforme certeza. a sua consulta, você faz o Exato. estudo e... Uhum. De quanto em quanto tempo, né? Então, 45 minutos, né? Meia hora. Porque a gente que treina, aí a gente sabe que meia hora não é preciso, caramba. A gente vai suplementar ali com 45, 40, né? Como é que fala? 20 minutos a gente começa a aquecer. Exatamente. Mano, Aí tu é encaixa verdade. o pace. É verdade. Por isso que uma pessoa que, às vezes, começa a treinar e pergunta, não é da minha área, né? É personal. Mas, assim, com a experiência a gente sabe. Mas para atingir o VO2 máximo, quanto tempo e que velocidade? Também depende. Porque a gente sabe que para atingir um VO2 máximo, a gente tem que estar treinando ali acima de 35 minutos. Porque senão, e às vezes a gente encontra algumas pessoas que já são um pouco treinadas, porque a gente começa a observar mais, né? E tu vê aquela pessoa contando os passos, conversando com a amiga. Gente, não faz nem cosca, né? Pro emagrecimento. A pessoa, eu pergunto às vezes, se você suou, né? Sim. Como que você acabou o treino? Suou a camisa? Por que do treino HIIT a pessoa consegue atingir o VO2 máximo mais rápido? Nossa, crossfit. Exato. Então, assim... Eu corro 20 km e não faço meia hora de crossfit. Olha aí. E é todo um conjuntão, né? O CrossFit, eu Nossa, atendo algumas arrebenta. pessoas que são totalmente tonificadas, porque eu acho dinâmico, né? Ele sempre é diferente, o treino. Jesus Cristo, é pesado. Mas para algumas pessoas que iniciam já a se atracar no CrossFit, é lesão na certa. E assim, eu não tô inventando. Experiência de consultório. Concordo. Aí a pessoa lesiona e o que acontece? Desanima e fica um tempão sem treinar, né? Então, É aquela muito história que você falou, vai devagar, vai devagar. É se conhecer e acreditar no processo. Eu sempre falo assim, eu quero fazer corrida pra minha vida inteira. Eu não quero fazer corrida pra 5 anos e parar. Até eu voltei a treinar agora, porque com a pandemia, que nem eu falei pro Nilmar, eu realmente dei uma parada e comecei mais musculação na academia. E foi onde eu vi o corpo se transformar um pouquinho. Acho que dá pra voltar na outra imagem aí. O porquê da gente ter uma alimentação mais bem colorida, né? E os treinos para corrida é um treino que tu tem que pensar num fortalecimento de articulação e tudo mais, né? Então, e às vezes a gente que gosta de correr, a gente já quer chegar no treino e já sair correndo. E o treinador fala assim, calma, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tem que aquecer, fazer os educativos. Principalmente treino de pista, né? Exatamente, tem que fazer os educativos. A gente não faz, a gente E nem depois de aquece. equilíbrio. E faz a diferença. É impressionante. Nossa, muito bacana. O porquê da gente ter uma alimentação colorida, né? Que são os chamados carotenoides, né? Licopeno, que são os vermelhos, tomate, melancia e tudo mais. Os beta-carotenos, os laranjas, né? E tudo mais. Que são
uma alimentação antioxidante. A gente teria que chegar no final do dia e pensar assim, quais antioxidantes que eu comi? Eu comi um alimento laranja, um amarelo, um vermelho? Porque além de tudo isso, eles fazem efeito vassourinha no nosso intestino, né? Além da água que a gente tem que tomar, a gente tem que ter as fibras também. Então, é tudo um conjunto. E não é difícil. E às vezes alguns atletas, alguns pacientes chegam e falam, Nutri, mas eu não tenho tempo. Eu não posso tomar água no meu trabalho. E é comum isso, Nilmar, é muito comum. Desculpa. Aí eu falo assim, ei, é você. Se você não se cuidar, quem vai te cuidar? E às vezes é difícil a gente colocar na cabeça, né, isso. Eu gosto de estar sugerindo, e algo bem bacana, Nilmar, até alguns atletas daqui, eu gosto de convidar para ir treinar lá em casa, porque é sítio, então tem uma pista, vamos dizer, mista. Eu vou lá. E, olha aí, quem foi treinar lá, sabe que você faz de tudo na pista, por exemplo. Você faz rampa, tem rampa super longa, né? Enfim, tem o asfalto e tem uma estrada de chão. Percurso então variado. Percurso variado. Esse é o chamado cross country. Praticamente. É muito, muito legal. É realmente, até a equipe ali que eu tô treinando, então vamos marcar para fazer um treino lá. Que é bacana, sabe? Amanhecer o dia, ver o pôr do sol, então, enfim. Amanhece o dia, ver o nascer e também no final da tarde é algo que é glamuroso. Ver. Eu adoro, para mim é um descanso, às vezes chego do trabalho e eu vejo aquele pôr do sol, eu vou fazer esse treininho. Mas olha o que a gente faz quando chega do treino. E até o Sid Clay, tu conhece? Sim. Ele é uma receita dele, o suco da melancia, por exemplo. E mesmo com a semente e tudo. Porque a semente da melancia também é vasodilatador. E a gente faz o suco. Claro que para quem programou tudo, tu pode fazer o suco da beterraba também. E isso tem vários estudos, podem puxar aí para ver. É super regenerativo. Então, olha só. Depois a gente vai colocar uma receita, né, da beterraba. Eu acho muito bacana. A recuperação é nítida. Com uma semana, 15 dias, tu percebe essa recuperação melhor. Né? Você colocando esses alimentos funcionais, né, que vamos dizer assim, antioxidantes. O suco da melancia, tu pode bater a melancia com casca, com a semente toda, né? Tira só a casca, bate a melancia com semente tudo pronto. Porque puro, pronto. Porque ela já vai ter os eletrólitos ali para recuperação. E tem coisa mais gostosa que suco de melancia? É muito bom. E a semente, né? Até uma atleta que estava junto falou, não, Nutri, depois que eu vi o preço da semente da melancia, eu não jogo mais fora. Porque realmente a semente da melancia tem um valor bem acentuado, né, nos celeiros. Isso, meu Deus, tá? Estamos começando a ficar... Isso que eu te pergunto. Sintonia. Você indica muito celeiro? Celeiro? Bastante mesmo, porque assim, tem algumas coisas específicas que as pessoas encontram mais no celeiro. E algumas coisas são mais em conta no celeiro, né? Alguns chás e tudo mais. Aveia, essas coisas. Aveia, a granola, né? Então, assim, alguns sim, super encontra. Alguns suplementos, né, que eu sei que encontra. Porque, por exemplo, a semente da linhaça, ela é triturada, eu não recomendo muito, porque ela oxida. Então, é bacana, por exemplo, você comprar ela fechadinha e se você for usar nas suas receitas, tritura ela, você consegue fazer na hora, né? Então, assim, algumas coisas é interessante pensar onde eu vou comprar, onde eu compro isso, Nutri. Então, isso você encontra em tal celeiro, enfim. É bem bacana. Até algum, por exemplo, eu acho que eu posso falar aqui, né, Nilmar? Equilíbrio Vital. Eu gosto de estar indicando. Ô, louco, eu gosto porque certeza. É de uma excelente qualidade lá da Regina. Equilíbrio Vital. Equilíbrio Vital. Eu acho Sim, tá muito certo. bacana, assim, porque eu recomendo de olho fechado. Porque já aconteceu de eu recomendar alguns e a pessoa achar a castanha mofada, né? Que nem eu comentei ali dos fungos, né? Então, isso tudo tem que cuidar. Até um gancho, quem sabe mais pra frente, falar específico do como é um celeiro. Como deve ser. Que vem esses produtos no celeiro. Exatamente, porque uma coisa que vai além, né, da gente só chegar lá e comprar, como esses chás foram armazenados. Isso. Por exemplo, a Anvisa permite lá sem, eu não sei explicar agora que não é da minha área, né? Mas ter alguns componentes que não seja realmente o produto. E isso, como é armazenado? É num galpão que lá tem barata, rato, passa por cima? Como que é isso? Fungos, umidade. Exatamente. Da onde vêm esses produtos, né? Então, a gente tem que... Eu indico alguns lugares que realmente eu sei que porque é todo um conjunto, né? Do cliente chegar lá e ser bem recebido, climatizado. Eu sei que lá ela tem uns suportes super específicos. Pagou caríssimo lá. Então, ele fica
praticamente embalado a vácuo e só quando abre, ele cai só o que a pessoa quer. Juntar, sei lá, 15 variedades, trazer aqui e explicar. Eu já vi programas disso. Exato. Os mais conhecidos, nem você falou a cavalinha, né? Exato. Mas cavalinha, o chá de cavalinha, hibisco, enfim, tem vários que possam ser usados, né? Sim, sim. Por exemplo, para antes de dormir, a gente sempre indica alguns calmantes do sistema gástrico, né? Que é a camomila, o capim-limão, a erva doce, né? Mas aí você indicaria a camomila, se eu comprar a caixinha no mercado ou a do celeiro, tem diferença? Tem diferença. Depende da marca e tudo mais, né? Porque tem algumas marcas, assim, visão minha. Sempre o que tiver na prateleira, você corre o risco de alguém pegar e fazer um teste, fazer um exame. Então, em escala industrial, hoje está sendo muito bitolado e com qualidade. Então, assim, porque tu corre o risco, mesmo um suplemento, alguém pega aquele suplemento e vai fazer um teste, né? E quando é algo a granel e algo assim, talvez tu não tenha muito essa segurança. Então, tu tem que saber a procedência. Mas já o mercado já tem várias seções já nessa linha, né? Tem. Até essa questão da segurança alimentar. Tem já um processo do alimento rastreado, né? Então, você sabe que não tem exploração humana, não tem exploração animal, o quesito do veneno, né? Hoje a gente tem muito o quesito do transgênico, né, Nilmar? Então, assim, há já muitos estudos e tudo mais, o porquê de pessoas com bastante alergia, por exemplo, ao glúten. Quando que a gente ouvia falar antigamente, claro que não tinha muitos estudos, né? Mas, por exemplo, o trigo, ele tinha determinados genes. Aí, o que a indústria fez? Modificou esses genes para ele se tornar mais resistente aos pragas, eu posso passar esse veneno e não mata ele. Então, o nosso metabolismo, ele está se tornando mais alérgico. Alérgico porque não reconhece aquele tipo de alimento. Nós estamos comendo o que eles estão colocando lá. Exatamente. Você já viu um frango em 30 dias já tá grande? A gente está comendo, tem um nome, é um produto que faz o frango bombar rápido. A gente questão tá comendo de hormônio e tudo mais, né? Hormônio. Que tem algumas empresas que não estão permitindo, né? Então, é toda uma questão muito encantadora nessa área mesmo da nutrição animal e tudo mais, né? Sim. Mas algumas coisas drásticas que a gente vê. Deixa eu fazer um parênteses, que você falou, eu me lembrei agora. Eu gosto de comer chocolate. Acho que a gente não falou, né? Não falamos. Amargo. Se eu te falar que eu como uma barra de chocolate branco. Eu acho que é o pior. É o pior, porque tem mais gordura, né? E o chocolate, ele é até recomendado, porque ele é anti-inflamatório. É um antioxidante. Olha só que legal. Mas o chocolate, 70%. Né? O 70% a 80%. E assim, que quantia nutre? Aí um tabletezinho, né? Tem algumas marcas aí que a gente já sabe que eles até pensaram nisso, já para vir uma porçãozinha. Sim. Então tem que tomar cuidado. E quando a pessoa, ela gosta muito de comer doce, isso quer dizer que a flora intestinal não está muito legal. Porque a pessoa que tem uma flora intestinal bem equilibrada, que está comendo alimentos variados, né? Ela não sente essa vontade de comer doce. É bem diminuída. É bem interessante. Eu quase não sinto, mas quando eu vou no mercado eu como uma barra sozinho. Mas é lá de vez em quando. Ah, raramente. É raramente. Olha que bacana. Raramente. Mesmo as mulheres nesse período de TPM e tudo, quando tem uma alimentação bem equilibrada, elas conseguem passar por esse período praticamente sem perceber. E é nítido, já aconteceu de pacientes chegarem e falar, Nutri, eu não tive sintomas. E de chegarem no consultório e falar, nossa, Nutri, nessa semana eu como assim por 2, eu como chocolate, como tudo que vê pela frente, come. Então, assim, como a flora intestinal corresponde ao nosso corpo como um todo, né? O nosso metabolismo. Essa é a receitinha, ó, bacana do suco de beterraba. E assim, a beterraba em si, ela fica o gosto bem forte. Eu não sei se você já fez o suco de beterraba. Não. Então ela fica o gosto bem forte. Comi hoje na salada cozida. Olha aí. E ela crua, né? A salada crua, a absorção é só 30% diminuída, mas em forma de suco já tem uma absorção bem melhorada. Então ela é rica no ácido nítrico, né? Então assim, isso ajuda na recuperação muscular, porque ela promove uma vasodilatação. E a pessoa tomando uma semana, 15 dias, é real isso. É muito bacana. Então, de realmente acreditar na nutrição, acreditar na alimentação, é muito bacana. E não precisa coar. Assim, nem o suco precisa, né? Porque é rico em fibras.
E além de estar ingerindo essas fibras, tem que tomar água, senão vai prender mais ainda o intestino. Sabe o que eu como cru? Falando em beterraba, eu como cenoura cru. Tomate, eu pego da geladeira e como. Sim, é uma recomendação para as pessoas ansiosas. É a cenoura, aquela cenoura mini. Aquela cenoura mini que já vem prontinha no mercado, que também pode cortar a cenoura grande em tirinhas e levar num potinho. Porque tem períodos de ansiedade de algumas pessoas que dura ali 40, 45 minutos, que a pessoa ela fica ansiosa. E para compensar a ansiedade, está muito em evidência isso, está muito comum ultimamente. Porque se a pessoa se conhece, porque o ponto-chave de hoje está muito, muito, muito da pessoa se conhecer, se conhecer. Então, quando ela identifica, ela come, mastiga, desfoca. Ou toma um copo de água e faz uma caminhada, desfoca, sai da cozinha. Ele consegue realmente fechar o dia ok, sem pensar, poxa, eu acabei o dia e comi um monte, e tô com peso na consciência, né? Então, a pessoa é se conhecer. André, quanto tempo dura a tua consulta? O legal seria 1 hora, 1 hora e meia. Né? É o tempo que vai dar aqui. É. Mas tem alguns lugares que a gente tem que rebolar conforme a música, né? Então, você não tem aquele tempo. Não é ainda um consultório totalmente meu, né? Mas Sim. Uma consulta... por exemplo, atleta, eu sempre comento às vezes, né? Olha, o nosso tempo deveria de ser assim, assim. Porque é mais complexo de uma pessoa, por exemplo, doente, né? Porque assim, a pessoa, vamos dizer, com um metabolismo diferente, alterado, é a pessoa que vem com os exames já e eu tenho que fechar em cima daqueles exames. E atleta é bem complexo. Você me conhecendo um pouco, a pegada já é outra. Já é outra totalmente. Então, é o tempo de treino, é a performance da pessoa, é o percentual de gordura que ele está, é onde ele quer chegar, né? Então, é tudo isso. Que quantia que ele tem para dormir, como ele acorda, como ele é durante o dia. Então, assim, realmente a pessoa, ele tem que confessar tudo, porque não tem como. Né? É muito bacana. Confessa pro padre e confessa pra Andréia. Pra Nutri. Andréia, que papo legal, hein? Acho que foi mais de 1 hora. Ah, que bacana. Eu não tô conseguindo ver lá, mas foi mais de 1 hora. Nossa, e fluiu bem, né? Pessoal, resumindo, precisa fazer uma consulta com uma nutricionista. Não tem por onde, né? Não Aqui foi uma consulta grátis. Na verdade, se a pessoa assistir bem, prestar atenção, ele consegue. Mas eu sempre comento, se conheça, para e pensa. E faz o que tem que ser feito. Eu tenho uma atleta que ela é incrível, a evolução, mas ela não pensa assim, tipo, em desculpa. Porque eu sempre comento assim, olhe como uma oportunidade. Mas não é uma oportunidade de inventar uma desculpa. É uma oportunidade para fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, no treino. Eu vi na previsão que vai chover à tarde. Então, já tá feita a desculpa. Vai chover, eu não vou porque vai chover. Não, eu vou agora bem cedinho porque vai chover à tarde. Faz o que tem que ser feito, caramba. Faz. Viu, vamos falar grosso modo? Tem que tomar vergonha na cara. Ué, toma um pouquinho de vergonha e vai. Eu já escutei isso aí nos Instagram da vida, ver as caixinhas, né? O que eu tenho que fazer? Daí o nutricionista tem que tomar vergonha na cara. E sempre, isso tudo eu né, tipo, jamais eu falo. Não, mas é uma coisa que... por tabela. Gente, se despertar não pode dar desculpa. Exato. Isso aí. Não, até a gente, você colocou lá na divulgação, né? Viver saudável é simples. Claro que é. É simples para a pessoa que faz acontecer. Faz acontecer. Faz. Porque tem pessoas que são profissionais em arranjar desculpa. E é sério, mas assim, a gente já tem toda uma experiência de consultório e a gente não pode forçar nada. Mas e para fechar, então? Muitas pessoas às vezes vão lá numa nutricionista porque é o seguinte, ou foi no médico, passou mal, e o médico falou, se você não fizer isso, você vai morrer. E assim, Nilmar, um exemplo claro que eu tenho de consultório, eu atendo numa clínica de recuperação cardíaca em Toledo, já faz uns 9 anos. E, Nilmar, os pacientes que vêm, que o cardiologista me enviou, que já vem assim com uma pasta embaixo do braço de exames, eu adoro. Eu adoro porque eles seguem tudo certinho. Tudo que eu falo, eles seguem. Então, assim, não espere chegar nesse ponto. Não espere chegar. Já aconteceu de uma pessoa próxima na família
Sempre dava migué em treino, e aquela coisa, e não sei o quê. Chegou a um tal ponto que fez um exame e deu alterado. Aí me perguntou, e aí eu falei, sabe por que aconteceu isso? Porque dá migué nisso, porque inventa isso, porque faz isso, porque faz aquilo. Pronto. Deu um tapa nela por tabela. Sim. Na cara. Sim. Tipo, poxa, e foi incrível, porque a pessoa mudou, aí radicalizou. Como radicalizou? E foi lá por conta, com 15 dias, repetiu o exame. Nem era preciso, né? Eu sempre, com 3 meses, quando é glicose e enfim, dislipidemias, né? Sim. Andréia, pô, que papo bacana, viu? Não tem magia, né? Não tem. E eu percebo que quando você fala, o olho brilha, né? É tão bom fazer o que a gente gosta, né? É incrível. E mais um ponto que eu posso até enfatizar agora. Sim. Nutri, o que eu faço? Que atividade eu faço? Tenta se encontrar em uma atividade. Se encontre em uma atividade. Ah, é pular corda? Ok. É crossfit? Não vá de cara, mas vai, né? É ok. É bike para sentir aquele ventinho no rosto? É corrida? Eu mesmo, a corrida é meu encanto, é minha paixão. De atividade física, é minha paixão, eu identifiquei. Sim. Eu já fiz um pequeno triatlon, é tipo a bike, natação, eu pratico natação depois da musculação. Uhum. Só que quando eu vou fazer aquele aquecimento na esteira, por mim, eu faria 10 quilômetros ali. Então, é minha paixão, é meu encanto. Sim. E a pessoa, às vezes, comenta assim, corrida, como que tu gosta de corrida? Como? Mas a pessoa que nunca sentiu aquela adrenalina... Vocês são loucos? Fica correndo. Saber. Não vai saber, não vai. Não sabe, é a nossa droga. Exato. E eu sempre comento assim, ache uma cereja do bolo para você durante o dia, uma válvula de escape. Não é que o seu dia é ruim, mas a gente precisa. Tô estressado, vou correr. Porque muitas pessoas estão ultimamente achando no alimento, na comida, comendo as emoções. Sim. E o que aconteceu, Nilmar, com aquele tempo de pandemia ali que a gente teve que parar e todo mundo... E assim, foi muito comum parar a atividade física, voltarem com sobrepeso. Muitos pacientes, novos pacientes, comentaram como ele era e como ele veio. Sim. E foi daquela... Se afastou de medo de ir pra academia e tudo, né? Até nós que fazíamos, tivemos que parar e querendo ou não se acomoda. Sim. A primeira corrida que eu participei mesmo de aglomerar, caramba, foi agora em Camboriú. Eu nunca mais tinha participado de corrida nenhuma. Aqui, as corridas nossas aqui, largando de onda, muito estranho, né? Muito estranho. Muito bem complexo, né? Mas assim, é complicado porque agora com a vacinação, eu com a 3ª dose, família toda com a 2ª dose e tudo mais, né? E quem não se vacinou porque não quis, não sei se você se vacinou. Sim, com certeza. Ok, eu sou super a favor, não tem como, não tem pelo histórico, né? Tem que se vacinar. E assim, eu fui. Porque às vezes algumas pessoas que criticam, porque não se vacinou. Né? Tipo, tô criticando, não sei lá, me perdoem, mas tem oportunidade, né? E alimentação para imunidade, para proteção. Exatamente, porque porque aquela questão da flora intestinal, até no meu Insta eu coloquei uma formulazinha natural para aumentar a imunidade. Porque quando a pessoa está com uma flora intestinal super bem nutrida, forte, por exemplo, os prebióticos, as células super juntinhas, boa, vamos dizer, uma bactéria patogênica, ela não vai entrar no nosso intestino, ela não vai ter frestinha. Não vai, ela vai estar junto, ela vai estar forte. Uma parede. Exato, uma parede. E quando a pessoa está com a flora, comendo errado, dormindo mal e tudo, tomando pouca água, ele vai ter fendinhas. E aí que entra. O patogênico entra. Que, por exemplo, às vezes você passou por um vírus da gripe e nem fez nada. E se passar por uma pessoa, por exemplo, que está com a flora intestinal mal nutrida, debilitada, ele já vai ficar muito mal. E foi muito real isso. Foi muito um ponto-chave até para essa questão da pessoa ir para UTI e não voltar mais, né? Foi tenso, né? E vamos torcer para esse outro aí. Que não seja, né? Porque, enfim, tem vacina, a questão é vacinar e não tem por onde. Gente, alimentação, atividade física, eu acho que é o primeiro passo. Exatamente. Porque a atividade física é primordial até para as pessoas que estão fazendo tratamento psicológico, né? Sim. É isso aí, né, Nilmar? Muito obrigado por ter vindo. Foi um prazer, nossa. Teremos outras oportunidades, se Deus quiser. Muito bom falar do que a gente gosta. Pessoal, valeu aí quem ficou até o final assistindo. Até semana que vem com o próximo
ProsaCast. É isso Um abraço. aí. Obrigada. Até mais. Tchau, Boa tchau. sorte. Valeu. Meu Deus. Você viu que legal? Vi. E...